Há muitos de vocês que têm uma enorme vontade de viver a vida cristã. Você quer ser um cristão, você quer viver uma vida cristã, mas você nunca aprendeu como viver uma vida cristã. Bem, disseram para você que você podia ser um cristão. Disseram para você que você deveria viver uma vida cristã, mas nunca te disseram como. Eu escutei sobre uma mulher que disse que tinha um pastor maravilhoso. Ela disse: meu pastor é um ministro maravilhoso, um pastor maravilhoso. Todos nós o amamos na igreja. Mas eu não consigo entender o que ele quer que a gente faça. Bem, essa noite eu quero que vejamos algo sobre como viver a vida cristã. Mas antes de tudo, eu quero que vejamos o que é um cristão. O que é um seguidor de Jesus Cristo. Bem, tem muita gente que imagina que se você nasce em um país cristão, você é um cristão. Muitos acham que se seus pais são cristãos, automaticamente você é um cristão. Mas a Bíblia diz que você não pode herdar o cristianismo. Não é sobre carne e sangue, nem sobre o desejo do homem. E não há nada que você possa fazer para que você seja automaticamente aceito ao reino de Deus. Você pode ir à igreja. Você pode viver uma vida decente. Você pode ser um mural de pessoas virtuosas. Mas isso não faz de você um cristão. Você pode ter características de um cristão. Mas isso não faz de você um cristão. Existem milhares de pessoas nos Estados Unidos essa noite que pensam que são cristãos. Mas, na verdade, não são cristãos. No sentido estrito do termo. Eles nunca nasceram de novo. Nunca receberam Cristo em seus corações. E se eles morrerem, eles não irão para o céu. Agora, um cristão é uma pessoa que teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Um cristão é uma pessoa que tomou a decisão de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Você o aceita e compromete a sua vida a Ele. Em primeiro, um cristão é uma pessoa que fez uma escolha. Você tomou uma decisão. Você teve um encontro com o Deus vivo. Você recebeu a Cristo em seu coração. E este é o primeiro passo para ser um cristão. Isso aconteceu com você? Houve um momento em sua vida que você se arrependeu dos seus pecados? E você se deu conta de que é um pecador e disse: ó Deus, eu me arrependo dos meus pecados. E então, por fé, você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador? Bem, esse é o ponto de partida. Sim, tem muita gente tentando viver uma vida cristã, mas Cristo não vive em seus corações. Porque cristão é uma pessoa onde Cristo habita. No momento em que você recebe a Cristo, o Espírito Santo entra em seu coração. E ele te dá uma nova vida moral. E então, você recebe forças para viver uma vida cristã. Agora, ninguém pode ser um cristão sem primeiro ter ido até a cruz e recebido a Cristo como seu Salvador. Cristo morreu na cruz. Ele derramou seu sangue pelos nossos pecados. Mas você deve vir e receber a Cristo. Deve ser um ato de seu desejo, intelectualmente. Você diz sim, eu acredito, mas isso não é o suficiente. Emocionalmente, você pode ter tido uma experiência emocional, mas isso não é o suficiente. Pela sua vontade, você deve dizer: eu receberei a Cristo. Eu darei a minha vida a Cristo. Mas então, depois disso, algo a mais deve acontecer. E a segunda coisa é, uma mudança deve acontecer em sua vida. A Bíblia diz: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deve haver uma mudança definitiva na sua forma de viver. Uma mudança na sua atitude. Uma mudança na sua atitude com relação a Deus. Você deve amar a Deus supremamente. Você deve colocar Deus antes das escolhas e decisões da sua vida. Deve haver uma mudança de atitude com relação a você mesmo. Você não deve ser mais egocêntrico. Você não é mais egoísta. Você não é mais o centro do ego. Não é tudo para você. E deve haver uma mudança com relação ao seu próximo. Você deve amar o seu próximo como a você mesmo. E então deve ocorrer uma mudança em sua vida, pois as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Escutei sobre um homem uma vez, que nos velhos tempos, ele acostumava parar os seus cavalos em frente a um bar. E ele se converteu a Cristo em um encontro da igreja metodista. E no dia seguinte, ele veio e parou os seus cavalos em frente à igreja metodista. E o balconista veio do lado de fora e perguntou: qual é o problema? Há 10 anos você para o cavalo aqui? Agora parou lá? Por quê? E o homem disse: eu me converti ontem à noite. Eu recebi a Cristo.
e eu mudei o meu local de parada. E isso é exatamente o que deve ser feito, mudar o local de parada. E se não há evidência de mudança em sua vida, é melhor você verificar se você é mesmo cristão. Porque se sua vida não mudou e você não carrega os frutos que Deus nos dá quando recebemos a Cristo, então é melhor você começar a duvidar se você realmente recebeu a Cristo. Porque para os filhos de Deus uma mudança tem que ocorrer. Jesus disse, pelos seus frutos os reconhecereis. Pelos seus frutos. E quais são os frutos? Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade e todos os outros. Você está vivendo a vida cristã? Você entregou sua vida a Jesus Cristo? Você sabe se teve esse encontro com Ele? E uma mudança ocorreu na forma em que você vive e nas suas atitudes? Se não, talvez você não seja um cristão. Você pode estar vivendo no paraíso dos tolos. Você pode achar que é um cristão, mas você não é. Porque um cristão é uma pessoa que recebeu a Cristo e uma mudança deve estar ocorrendo em sua vida. E em terceiro lugar, um cristão é uma pessoa que aceitou um desafio, o desafio de Cristo. Cristo disse, se alguém quer ser o meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em Moscou essa noite, milhares de jovens estão sendo desafiados. E eu fico feliz em dizer que os jovens americanos, até onde eu sei, não aceitaram o desafio do comunismo. O comunismo tem desafiado milhões de jovens. E Jesus Cristo também oferece um desafio. Ele disse, a menos que você tenha o desejo de aceitar o meu desafio e viver por mim, você não pode ser o meu discípulo. Hoje, em nossas igrejas, estamos ocupados em produzir números astronômicos para preencher nossos relatórios. E tudo isso é bom. Mas Jesus estava ocupado eliminando pessoas. Toda vez que uma multidão estava ao redor de Jesus e aumentava, ele dizia, espere um minuto. Se você quiser ser meu seguidor, você deve negar a si mesmo. E isso eliminava uma multidão. E se a multidão ainda fosse muito grande, ele dizia, se você quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Aquilo eliminava uma grande parte do resto. Porque eles não queriam ir para a cruz. A cruz era a cadeira elétrica daqueles dias. Se você quiser me seguir, você tem que pegar a sua cadeira elétrica. Você deve pegar o seu lugar na execução. A impopularidade é o que você ganha ao me seguir. E a maioria das pessoas não querem fazer isso. A maioria não quer se posicionar por Cristo. A maioria não quer se apresentar e ser selecionada quando tem que se entregar a Cristo. E eu te pergunto essa noite, você tem certeza que é um cristão? Você tem certeza que seus pecados estão perdoados? Se morrer, irá para o céu? Tem certeza que está preparado para encontrar a Deus? No sentido mais estreito do termo, eu te pergunto essa noite, você é um cristão?